Boa noite para você que está aqui conosco, nos assistindo, compartilhando conosco desse culto que é tão especial nesse domingo, quando vamos conversar e compartilhar e comemorar o Dia das Mães. O desejo do nosso coração é que você seja grandemente abençoado por Deus nessa noite, que você possa celebrar a vida das mães, celebrar a nossa vida conosco, celebrar essa nossa vida diante de Deus e também ouvir a palavra de Deus para que sejamos todos impactados, para que sejamos transformados por meio dela. Antes de começar a nossa celebração, eu gostaria de fazer dois convites especiais para você. O primeiro é para participar da campanha Jesus Transforma a Minha Família. É uma campanha promovida pela Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira e nossa igreja está fazendo parte. Então, se você desejar receber mensagens diárias, motivos de oração diários e também um contato da nossa igreja para oração, para um acompanhamento, para uma palavra de consolo e encorajamento, eu quero fazer um convite para que você envie o seu contato através do número de WhatsApp que será disponibilizado ao final desse vídeo e também através do site da nossa igreja, que é ibanova.com.br. Então você pode preencher o cadastro, o formulário para enviar o seu contato e nós vamos fazer um contato com você o mais breve possível. E o segundo convite é para que você participe de um dos nossos pequenos grupos que se reúnem durante a semana. É um tempo de acolhimento, nós compartilhamos a palavra de Deus, nós oramos uns pelos outros, nós trocamos experiências. É um tempo que nós temos usado para manter a comunhão, mesmo em períodos de isolamento. E se você desejar participar conosco, conhecer um pouquinho mais sobre a nossa igreja, conhecer pessoas amorosas, acolhedoras, faça o mesmo. Envie um contato pelo número de WhatsApp que vai aparecer ao final desse vídeo, ou acesse o site da igreja, preencha o formulário, envie os seus dados para que a gente possa fazer contato com você e convidar para você participar conosco de um dos nossos pequenos grupos. O desejo do nosso coração é que você seja grandemente abençoado por Deus nessa noite e que possamos todos ter um tempo muito relevante diante de Deus. Vamos orar ao Senhor, pedindo a direção para o culto dessa noite, pedindo as bênçãos do Senhor para a nossa vida e logo na sequência nós vamos ter um período de adoração a Deus através das músicas. Abaixe a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos por mais uma oportunidade de celebrarmos juntos o teu santo e precioso nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem provido aquilo que nós necessitamos e porque nós podemos sentir a Tua presença constante na nossa vida. Nessa noite tão especial, nós queremos agradecer ao Senhor pelas mães. Te agradecer, ó Deus, por essas mulheres tão preciosas, tão valorosas, que o Senhor colocou no mundo para uma missão tão especial, que é criar, que é cuidar dos filhos. Queremos suplicar ao Pai que o Senhor venha abençoar o coração, a mente, a saúde das mães e que nessa noite elas encontrem grande paz e encorajamento vindos do Senhor, diretamente do teu coração para o coração delas, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar a Deus através das músicas e na sequência nós voltamos então para compartilhar a palavra de Deus. Boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês através da internet. Estou aqui com o pastor Zeca hoje. A gente vai trazer um louvor para vocês. E que bom, né? Que estamos juntos em Cristo Jesus, apesar de longe, mas estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Abaixe sua cabeça agora, nós vamos orar e vamos consagrar esse momento ao Senhor. Nós estamos aqui, e vocês aí da casa de vocês, vamos levantar nossas vozes e vamos louvar o nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é digno de receber todo louvor e toda a nossa adoração. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar. Ó Deus, Pai, como é bom nós podermos chegar até Ti, Pai. Nós temos a liberdade de elevar nossas vozes, Pai, ao Senhor, de orar ao Senhor, Deus. Estamos passando por momentos difíceis, mas sabemos que o Senhor é nosso Deus, o Senhor continua conosco, Deus. O Senhor nos prometeu que estaria conosco em todos os dias, Pai, a todo momento. Ó Deus, eu quero Te louvar e Te engrandecer, Pai,
porque o Senhor é um Deus de amor, porque o Senhor é o Deus de misericórdia. E principalmente, Pai, porque o Senhor é o Deus da graça. A sua graça nos alcançou, Senhor, através do teu Filho Jesus, que morreu naquela cruz por nós. Obrigado, Pai, por tão grande amor que o Senhor tem por nós. E porque o Senhor nos resgatou, Pai, do pecado. Nós te louvamos e te adoramos, Pai, porque nós temos sentido, Pai, a tua presença. Apesar de estarmos longe, Pai, da comunhão com os nossos irmãos, mas nós temos sentido a tua mão poderosa, Pai, o teu Espírito Santo trabalhando através das nossas vidas, através da nossa igreja, Pai. Ó Deus, e nós te louvamos por isso. Receba, Pai, agora esse louvor, essa adoração que nós fazemos somente ao Senhor. Que nós possamos a cada dia mais, Pai, te buscar. Nós possamos cada dia mais, Pai, querer encontrar mais refúgio no Senhor, Deus. Nós te adoramos, Pai. Nós te amamos pelo Deus que Tu és. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Vamos cantar grande Deus e declarar em alta voz que Ele é santo e que Ele é tremendo. Tua voz é a voz que comanda o universo. Tua voz é a voz que comanda tudo que há em mim. O que há em mim. Tua voz é a voz que comanda o universo. Tua voz é a voz que comanda tudo que há em mim. O que há em mim. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és Tu. Em Tua glória, no mistério do Teu amor por mim. Teus braços criaram o que há na terra e no céu. Teus braços me abraçam, seguro estou em Tuas mãos, em Tuas mãos. Teus braços criaram o que há na terra e no céu. Teus braços me abraçam, seguro estou em Tuas mãos, em Tuas mãos. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és Tu. Em Tua glória, no mistério do Teu amor por mim. Grande Deus, Santo Deus,
glória, em tua glória, no mistério, em tua glória, em tua glória, no mistério do teu amor por mim. Amor por mim, o teu amor por mim. Glória a Deus. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, agora declarando que Ele é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos, coroamos a ti, ó Rei Jesus. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Vamos continuar exaltando ao Senhor. Para sempre exaltado é o nome do nosso Deus. Se Jesus que veio a esse mundo morreu por nós, para que nós pudéssemos ter a nossa vida eterna. O universo chora. O universo chora,
sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. O universo chora, o universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cante pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Nós vamos cantar aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Poder, aleluia.
sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou e ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ressuscitou, ele vive pra todo sempre, ele é o nosso Deus, sempre vive, aleluia. Amém. Hoje, então, pensando no Dia das Mães, eu gostaria de compartilhar sobre o tema A Batalha de Todas as Mães, ou A Batalha de uma Mãe. Conta-se que duas tribos que viviam nos Andes estavam em constante conflito, em constante guerra. Uma dessas tribos morava no alto da montanha, enquanto as outras moravam numa região um pouquinho mais baixa. Nesse momento de guerra, então, essa tribo que morava no lugar mais alto invadiu a outra tribo e levou uma criança, tirou uma criança dos braços da sua mãe e levou para o alto da montanha. Aqueles homens daquela tribo, então, que haviam sido atacados, ficaram desesperados com aquilo e organizaram, então, uma missão de resgate. Selecionaram os homens mais valentes, mais capazes para a guerra, mais fortes, e eles começaram então a tentar escalar a montanha para chegar até a outra tribo e tentar resgatar aquele bebê. Depois de um longo dia de tentativas, eles não conseguem avançar muito, percebem que a escalada era muito perigosa e começam a dar então a missão por cumprida. Eles começam a perceber que não havia uma forma de resgatar aquele bebê. Os homens voltam para a tribo cansados, abatidos, envergonhados, muito tristes com o seu fracasso. E quando eles percebem, então começa a passar no meio deles a mãe daquela criança. E aquela mãe então traz nas suas costas amarrado o seu bebê, o seu filho. Os homens ficam muito espantados com aquilo e perguntam: mas como a senhora conseguiu, como você conseguiu escalar a montanha que nenhum homem, o mais bravo da nossa tribo, o mais capacitado da nossa tribo, conseguiu fazer? E como que você conseguiu ir lá e resgatar o seu filho das mãos daquela outra tribo? E a mãe disse o seguinte: eu fui lá e consegui resgatar o meu filho, sim, algo que vocês não conseguiram. E eles insistiram: como que você conseguiu fazer isso e nós não conseguimos? E aquela mãe então, com um sorriso no seu rosto, disse o seguinte: o filho não era de vocês. Uma das grandes características das mães é que as mães são capazes de travar batalhas que ninguém mais seria capaz de travar. As mães conseguem ter uma energia, uma garra, uma vontade de enfrentar desafios, lutas, batalhas, perigos, para proteger a sua família, para proteger os seus filhos. Nós vemos então como as mães são tão preciosas no seu cuidado e como elas encontram forças para superar desafios que seriam até humanamente impossíveis de serem superados. Nós então reconhecemos todo o valor de uma mãe, todo o valor de uma mulher. E nós sabemos que as mães, então, que as mulheres enfrentam batalhas inimagináveis.
e batalhas que ninguém mais conseguiria enfrentar, superar e vencer a não ser uma outra mãe. Pensando nisso, então, eu gostaria de compartilhar sobre uma mulher que nós encontramos na Bíblia que enfrentou e superou uma batalha muito grande, que foi Ana, a mãe do profeta, do sacerdote Samuel. O texto que nós vamos usar como base para a reflexão dessa noite é 1 Samuel 1, de 1 a 28, mas nós vamos ler a partir do versículo 9, 1 Samuel 1, de 9 a 28. Só para entendermos o contexto, Ana era casado com Eucana, um homem muito bondoso, muito amoroso. Eucana tinha uma outra esposa que lhe deu filhos, mas Ana não podia gerar filhos. Então Ana ficava muito triste com aquela situação, muito amargurada com aquela situação. Eucana várias vezes conversou com ela, tentando consolá-la, porque ele era um homem muito bondoso, mas aquilo não era suficiente para trazer paz e alívio ao coração de Ana. E o que nós vamos encontrar então aqui, a partir de 1 Samuel 1, de 9 a 28, é essa batalha que Ana enfrentou e venceu, ligada então ao filho que ela não tinha e depois passou a ter. Vamos ler juntos, 1 Samuel 1, de 9 a 28. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não havia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu, meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse, eu o pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar, e que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou de seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana lhe disse, com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino e o Senhor atendeu a meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Como nós falamos aqui, Ana travava uma batalha muito grande, uma batalha terrível. E era batalha por causa de um filho que ela não tinha. Aquilo amargurava o seu coração, aquilo a entristecia muito, de forma que ela chorava muito e ficava um período sem comer de tão angustiada que ela estava. Essa era a batalha de Ana, a batalha por um filho que ainda não havia chegado. Eu quero perguntar para você nessa noite, que é mulher, que é mãe, qual é a batalha que você tem enfrentado?
Qual tem sido a sua luta diária? Qual tem sido o seu desafio que faz com que você derrame lágrimas, que faz com que o seu coração fique entristecido, que faz com que você fique angustiado? Pode não ser, então, a ausência de um filho, mas pode ser a preocupação com o filho, pode ser a distância de um filho, pode ser um outro problema, problema ligado à sua família, um problema de relacionamento, um problema ligado, então, à ausência de algo na sua casa. O que eu quero começar a dizer para você nessa noite é que Deus conhece muito bem a batalha que cada um de nós enfrenta. E Deus conhece de uma forma especial o que está no coração de uma mãe. É interessante pensar nisso porque parece que o coração de uma mãe bate de uma forma diferente. Parece que as lágrimas das mães são derramadas de uma forma diferente. E isso acontece porque parece que realmente a mãe acaba tendo uma conexão tão especial com Deus, que Deus escuta a oração de uma mãe, que Deus consegue enxergar e enxugar de uma forma especial as lágrimas que são derramadas pelas mães. Eu quero encorajar você que é mãe, que é mulher, que está enfrentando uma batalha muito grande nesse dia, uma batalha que ninguém mais conseguiria travar e enfrentar a não ser você mesma. Que você pudesse então se sentir encorajada por saber que Deus é aquele que sonda o seu coração, que conhece o que está se passando dentro de você, conhece a sua dor, o seu sofrimento, a sua tristeza e tem o poder e a capacidade para te ajudar a superar essa batalha. Mas o que nós vimos aqui na história de Ana é que ela enfrenta um momento antes e um momento depois de ter o seu filho. Nós percebemos então que o nascimento do seu filho Samuel acaba dividindo esse período entre o durante a batalha e o depois da batalha. E nós temos algumas lições então muito interessantes que nós tiramos dessa experiência de Ana. E eu gostaria de compartilhar com você nessa noite então algumas orientações para o durante a batalha e para o depois da batalha. O grande divisor de águas nós encontramos nos versículos 19 e 20, que dizem então que Deus se lembrou de Ana e concedeu a ela o filho que ela tanto almejava, que ela tanto desejava. E nós vamos perceber então, como eu disse, que Ana seguiu alguns passos, que Ana praticou algumas ações muito interessantes durante a batalha e depois dessa batalha. E nós vamos tirar então essas lições para a nossa vida. Durante a batalha, há duas atitudes que nós precisamos praticar, há duas ações muito importantes para nós. A primeira delas é que nós precisamos abrir o nosso coração. Nos versículos 9 a 11, nós encontramos que Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. O que nós encontramos aqui então era uma mulher que derramava o seu coração diante de Deus, que quebrantava o seu coração diante de Deus, que abria o seu coração diante de Deus. A primeira atitude que nós precisamos então praticar, a primeira coisa que nós precisamos fazer durante os momentos de batalha da nossa vida é abrir o nosso coração diante de Deus. É entregar para Ele aquilo que está nos angustiando, que está nos afligindo, que está nos entristecendo. É claro que Deus conhece muito bem o que está dentro de nós, é claro que Deus conhece muito bem o que está no nosso coração. Mas quando nós abrimos o nosso coração para Ele, quando nós derramamos as nossas lágrimas diante dEle, é como se nós estivéssemos entregando para Ele aquela batalha para que Ele a lute do nosso lado, para que Ele enfrente os desafios do nosso lado. Como eu disse há algum tempo atrás, a oração de uma mãe, o coração de uma mãe tem uma conexão especial com o coração de Deus. Se você está enfrentando alguma batalha ligada à sua família, ligada a você mesmo, ligada a uma outra pessoa, à situação que nós estamos vivendo no nosso Brasil, a primeira coisa que você precisa fazer é abrir o seu coração diante de Deus, é derramar as suas lágrimas diante de Deus. A segunda atitude que nós encontramos nesse texto, que nós podemos tirar então da experiência de Ana, é que durante a batalha nós precisamos manter a nossa postura, precisamos manter o nosso caráter, a nossa integridade.
dos versos 12 a 18, nós encontramos que Eli, ao ver Ana orando e apenas mexendo a sua boca, pensou que ela estivesse bêbada, pensou que ela estivesse embriagada com vinho, e ele disse: olha, pare de beber isso, pare de se embriagar. E Ana foi enfática ao dizer: eu estou apenas derramando o meu coração diante do Senhor. Eu sou uma mulher de caráter. Eu sou uma mulher íntegra. Nós precisamos entender que Ana não negociou valores. Nós também, durante os momentos de batalha, nós não podemos negociar os nossos valores. Não podemos ceder às tentações daquilo que é fácil, daquilo que nos é oferecido como uma solução fácil, se aquilo não estiver de acordo com a vontade, com o caráter e a palavra de Deus. Nós precisamos entender que Deus nunca vai nos levar a fazer algo que seja contrário a Ele mesmo, contrário à sua vontade e à sua palavra. Nós precisamos então assumir uma postura, nós precisamos manter o nosso caráter, os nossos valores. Eu não sei o que você está enfrentando, mas é muito comum em momentos terríveis de batalha nós nos depararmos com situações fáceis, nós nos depararmos com situações que não são corretas, mas que podem resolver aquela situação. Nem sempre o jeito fácil é o jeito certo. Nem sempre o jeito de todo mundo é o jeito de Deus. Então eu quero encorajar você, que é mãe, que é mulher, que está enfrentando alguma batalha terrível na sua vida. Mantenha a sua postura, mantenha o seu caráter, mantenha a sua integridade, porque isso com certeza será levado em consideração pelo Senhor. Passando agora então para o outro momento na vida de Ana, quando nós encontramos então Deus concedendo o seu filho, nós já vamos para um outro momento da batalha, que já não é mais o durante a batalha, mas é o depois da batalha. E depois da batalha, então, nós encontramos duas atitudes de Ana que são muito preciosas e que servem de lições para nós hoje. A primeira lição, então, ou a primeira atitude que nós devemos praticar depois da batalha é que nós precisamos cumprir o nosso voto. No verso 11, nós encontramos Ana dizendo o seguinte para o Senhor: se o Senhor me conceder um filho, eu vou dedicá-lo ao Senhor. Ele não cortará o cabelo, ele será um nazireu. Era, na verdade, um voto de nazireu, parecido com o que Sansão havia sido levado, né? Ou haviam feito, então, em relação a Sansão. E nós encontramos, então, Ana fazendo um voto. E nos versículos 21 a 24, primeira parte, nós encontramos Ana então cumprindo o seu voto, levando Samuel até o templo para consagrá-lo ao serviço do Senhor. Nós encontramos apenas Ana aqui esperando o período então em que seu filho estava amamentando, mas ela, assim que foi possível, ela cumpriu o seu voto diante do Senhor. Aqui é um gesto de reconhecimento da bênção vinda de Deus. Aqui é um ato de reconhecimento de que aquela batalha foi vencida por causa da intervenção de Deus. Por certo, nos momentos difíceis, você está fazendo promessas para Deus. A orientação bíblica é para que você não prometa aquilo que você não pode cumprir. E a orientação bíblica é para que você, ao fazer um voto, que você cumpra esse voto diante de Deus. Uma atitude muito importante depois dos momentos de batalha é que nós precisamos nos lembrar de Deus, nós precisamos agradecer a Deus. Se nós vamos até Deus para suplicar, nós precisamos ir até Ele para agradecer. E é muito comum, infelizmente, encontrarmos pessoas que buscam a Deus nos momentos da batalha, mas se esquecem dele depois da vitória. Então você que é mãe, você que é mulher e está enfrentando ou agora já passou por aquele momento da batalha, experimenta a vitória, se volte para o Senhor, não agora para chorar diante dele, para pedir algo, mas para se derramar diante dele em gratidão, em devoção, em reconhecimento por aquilo que ele fez por você. E se nessa jornada você fez algum voto diante do Senhor, cumpra o que você prometeu diante de Deus. Cumpra o seu voto diante de Deus. Busque na sua palavra se o seu voto é coerente com o que Deus diz, mas cumpra aquilo que você prometeu diante do Senhor. E a segunda atitude
que nós encontramos em Ana e que nós precisamos então ter depois da batalha é celebrar a nossa vitória. Nós encontramos nos versículos 24, a última parte, até o versículo 28, que Ana foi até o templo, ela consagrou seu filho ao Senhor e ela ofereceu sacrifícios ao Senhor e adorou o Senhor. Essa foi uma forma de celebração da vitória, da bênção que ela havia recebido de Deus. Ana afirmou que Deus com certeza havia se lembrado dela, Deus havia lhe dado a vitória. E agora Ana estava diante de Deus, celebrando essa vitória. Queridos, algo que nós precisamos aprender a fazer é celebrar as vitórias, celebrar as bênçãos, nos alegrar com aquilo de bom que acontece na nossa vida. Celebrar a vitória é um privilégio de uma mãe batalhadora. Se você enfrentou algum momento de dificuldade na sua vida, não tenha vergonha de compartilhar com as pessoas a bênção que você recebeu de Deus. Não tenha receio de se alegrar e celebrar aquela bênção. Se naquele momento de batalha você reuniu a sua família para pedirem a Deus juntos, para suplicarem a Deus juntos, agora reúna a sua família para celebrar a vitória, a bênção que você recebeu de Deus. Isso é muito importante fazermos então e cumprirmos depois da vitória das batalhas. A reflexão dessa noite vai ser muito curta, mas eu gostaria ainda de compartilhar algo mais com você que é mãe, com você que é mulher e com você também que está nos assistindo nessa noite. O que nós temos falado aqui foi direcionado para as mães, mas se aplica muito bem à nossa vida, a todos nós. Durante as batalhas nós precisamos abrir o nosso coração e manter a nossa postura. E depois das batalhas nós precisamos cumprir o nosso voto e celebrar a nossa vitória. Mas eu gostaria agora de mais uma vez me voltar para as mães, para as mulheres que estão nos acompanhando nessa noite. Dizem que uma vez um homem perguntou para uma mãe, que tinha vários filhos, qual era o seu filho predileto e se ela tinha realmente um filho preferido. Aquela mãe então surpreende o homem que fez a pergunta e diz, eu tenho um filho preferido. O homem não entendeu nada, ela diz, sim, o coração de uma mãe é muito volúvel, ele muda muito. E o homem ficou sem entender mesmo o que a mãe estava querendo dizer. E aquela mãe então começa a dizer o seguinte, o meu filho predileto, aquele a quem me dedico de corpo e alma, é o meu filho doente até que ele sare. É o filho que partiu até que ele volte. É o filho que está cansado até que ele descanse. É o filho que está com fome até que ele se alimente. É o filho que está com sede até que ele beba. É o filho que está estudando até que ele aprenda. É o filho que está nu até que ele se vista. É o que não trabalha até que se empregue. É o que namora até que se case. É o que se casa. É o que casa até que seja feliz no casamento. É aquele filho que é pai até que ele consiga criar seus filhos. É aquele filho que prometeu até que ele cumpra a promessa. É o filho que chora até que ele seja consolado. E já com um pensamento bem distante, com uma feição meio entristecida no rosto, aquela mãe disse o seguinte, é aquele filho que me deixou até que eu o reencontre. O que chama muita atenção nesse texto é essa expressão até que. Isso nos revela, isso indica que há uma batalha que pode ser travada em vários campos diferentes, quando nós falamos sobre a nossa família, quando nós falamos sobre os nossos filhos. E aqui nesse texto nós encontramos exemplos de muitas batalhas. E talvez nessa noite você tenha se identificado com uma ou mais situações, com uma ou mais frases ditas por essa mãe. Mas eu quero dizer que essa expressão até que, se por um lado ela indica que há uma batalha, ela indica também que há um fim para essa batalha. Até que significa que um dia esse até que chegará.
e aquele filho então que estava distante vai estar próximo, aquele filho que estava doente vai estar curado, aquele filho que abandonou a casa volta para o lar, aquele filho que está no vício é restaurado, aquele filho que está então desempregado consegue um emprego, aquele filho que está estudando vai aprender e por aí vai. Eu quero dizer para você, mãe, mulher, quem tem enfrentado as suas batalhas, que a melhor pessoa para estar do nosso lado nos momentos da batalha é Deus. E para você, mãe, mulher, que já enfrentou a batalha e venceu essa batalha, a melhor pessoa para estar do nosso lado no depois da batalha também é Deus. Que nessa noite você se sinta encorajada com essa palavra simples e rápida, de saber que nós temos a companhia de Deus no durante e no depois das batalhas. Ele é aquele que nos escuta, Ele é aquele que nos conhece e Ele é aquele que tem o poder para transformar a nossa batalha em vitória. Que nessa noite, mesmo em momentos de batalhas, todos nós possamos sair daqui encorajados, crendo que depois da batalha, tendo Deus do nosso lado, vem a vitória. E que você que é mãe, que você que é mulher, possa se sentir nessa noite consolada e encorajada pelo Senhor. Se lembre disso. Durante a batalha, abra o seu coração e mantenha a sua postura. E depois da batalha, cumpra o seu voto e celebre a sua vitória. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite e que você, mãe, possa experimentar as bênçãos que vêm do coração de Deus, que vêm do alto, enchendo a sua vida, enchendo toda a sua família. Nós vamos cantar mais uma música e nesse momento é o momento então de você abrir o seu coração diante de Deus. E se você tem algum pedido, se você tem algo para compartilhar com Deus, você pode fazer nesse momento. E logo na sequência nós vamos voltar para orar todos juntos, entregando a Deus ou a sua batalha ou a sua vitória. A palavra do Senhor nos diz lá em João 14:6, Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se você crê nesse Jesus, você entende que a partir do momento que você recebe o Espírito Santo de Deus em sua vida, Ele está contigo em todo momento. Jesus é a nossa esperança. Que nós possamos ter sempre isso em mente. Nós possamos saber que nós temos em Jesus a nossa esperança, que nós podemos nos achegar até Ele em toda e qualquer situação. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti.
esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Eu só tenho a ti, Jesus, Jesus. Muito bem, vamos então orar ao Senhor? Abaixe a sua cabeça e feche os seus olhos onde você está nesse momento. Abra o seu coração diante de Deus. Creia que Ele está do seu lado nesse momento. Ele tem algo a fazer na sua vida nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque nós sabemos que Tu és o Deus que está do nosso lado em todos os momentos da nossa vida, em momentos de paz e em momentos de conflito, ó Pai, em momentos bons e em momentos difíceis. Nós cremos, ó Pai, que Tu és o Deus que tem o poder para nos ajudar a vencer as batalhas, a enfrentar as batalhas. E nessa noite, ó Pai, nós queremos suplicar que o Senhor nos dê forças para enfrentar aquilo que estamos vivendo, ó Pai, que estamos experimentando, mas que o Senhor também nos dê a bênção de ver a vitória chegando. Nós queremos te pedir, ó Deus, especial pelas mães, pelas mulheres, que o Senhor possa acalmar o seu coração, que o Senhor possa trazer paz e esperança ao seu coração nessa noite. Que nesse tempo, Deus, difícil de batalha, ó Pai, que elas possam então se voltar para o Senhor, quebrantar o seu coração diante do Senhor, abrir o seu coração diante do Senhor. Que nesse momento de batalha também, ó Deus, elas possam se manter firmes, manter a sua postura, o seu caráter, a sua integridade. Então queremos pedir, Pai, que o Senhor as preserve nesse momento de luta, Pai. E nessa noite, Pai, nós queremos suplicar também que se há alguém aqui que já experimentou a vitória vinda do Senhor, que possamos nessa noite também, ó Deus,
entregar a nossa vida ao Senhor, cumprindo o voto que nós fizemos diante do Senhor e que possamos nessa noite, com toda a alegria no nosso coração, celebrar ao Senhor como sendo Deus da nossa vitória. Que sempre, ó Deus, possamos nos voltar para o Senhor e nos lembrar do Senhor nos momentos difíceis, mas que possamos também nos voltar e nos lembrar do Senhor nos momentos bons da nossa vida. E que assim, ó Pai, possamos estar cada vez mais perto do Senhor e que o Senhor possa estar cada vez mais perto de nós. Suplicamos assim, ó Pai, que o Senhor possa abençoar a nossa família, abençoar a cada pessoa que nos acompanhou nessa noite, de uma forma muito especial, as mães e as mulheres que estiveram conosco, estão conosco durante todo esse tempo, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes de encerrar o nosso culto dessa noite, nós queremos nos colocar à sua disposição. Caso você queira conversar, queira uma oração, um acompanhamento, um aconselhamento, faça contato conosco. Nós teremos muita alegria, um prazer muito grande em receber a sua mensagem, receber o seu contato e poder compartilhar algo mais com você sobre a palavra de Deus. Então, mais uma vez, lembrando, faça contato conosco através do número de WhatsApp que vai aparecer aqui ou através do site da igreja, ibanova.com.br. E eu tenho certeza que você vai encontrar uma igreja acolhedora, uma igreja amorosa, uma igreja que se preocupa e se importa com você. Que tenhamos todos uma ótima semana na presença do nosso Deus e que possamos muito em breve nos ver novamente. Um abraço, que Deus abençoe você e a sua família.